Esse é o Deus que servimos. Esse é o Deus que exaltamos nesse lugar. Que em nome de Jesus, a tua voz se faça cada vez mais presente aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Você pode glorificar Ele. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Você está feliz com Jesus, meu irmão? Olhe para quem está do seu lado e diga: vamos buscar o Senhor. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 7 a 8. Inicialmente. Amém? Filipenses, capítulo 3, versículo 7. A palavra de Deus nos diz o seguinte: mas o que era para mim, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mas, do que isso, considero tudo perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Amém? Pode se sentar no seu lugar, tome seu assento, glorificando a Ele, exaltando a Ele. Irmãos, esse texto que a gente acabou de ler agora é o apóstolo Paulo mencionando o que ele entende como o conhecimento de Cristo. E ele passando para os filipenses ali naquele momento, o quão grande era o posicionamento de Cristo e de quem era Cristo na vida dele. E eu te convidei a chamar esse irmão que está do seu lado, a buscar o Senhor, porque é necessário que tenhamos a visão que Paulo estava querendo passar para aquele povo naquele momento. A visão no qual a gente fala muito, que é de buscar o Senhor. E ter conhecimento cada dia mais da palavra dele. E é por esse motivo que nós estamos aqui hoje. Entenda que quando você saiu de casa, ou então quando você ligou a sua TV em casa com esse link, você simplesmente não está no intuito de cumprir tabela, e assim eu acredito. Então, quando você pensou, desde a hora que você começou a se organizar para vir para um culto como esse, de altar da família, o seu principal propósito era conhecer mais da palavra do Senhor. Isso quer dizer que, à medida que você se organizava para esse momento, você estava buscando o Senhor na sua vida. E Paulo, nesse momento aqui da vida dele, ele chega e começa a mencionar para essas pessoas o seguinte: olha, gente, todo o conhecimento que eu tenho, tudo que eu adquiri para mim hoje, aquilo que outrora eu considerava lucro, hoje eu considero perca. Perca pelo amor de Cristo e pelo conhecimento de quem é Cristo. Paulo, ele estava dizendo aqui o seguinte: ele estava dizendo que não simplesmente as coisas não têm valor. O que ele investiu em conhecimento, a família de onde ele saiu, quem era ele enquanto Saulo, ele não estava dizendo que aquilo não tinha valor. Ele estava dizendo, na verdade, que o conhecimento que ele tinha de Cristo era tão superior a tudo, que tudo isso de tão valor era considerado esterco. Ele começou a colocar Jesus em um posicionamento na vida dele, em que
nada mais importava senão buscar cada dia mais a presença de Jesus. E nós vamos falar sobre isso hoje. Nós vamos falar em um nível de relacionamento que eu quero cada dia mais ter com Jesus. Que você deve ansiar por ter cada dia mais com Jesus. E esse nível de relacionamento, ele é o seguinte. Coloca-se a mão à altura do teu coração, em nome de Jesus. E fala o seguinte: até que nada mais importe. Era isso que Paulo estava dizendo. Paulo estava dizendo que nada mais importava a vida dele, senão a busca e o conhecimento por Jesus, por Cristo. E à medida que a gente estava aqui entoando louvores e engrandecendo o nome do Senhor, e eu estava ali orando e pensando comigo, poxa, não há outro lugar, eu entendi o que Pedro disse, não há outro lugar senão a presença de Jesus para as nossas vidas. Não há outro lugar senão a busca cada vez mais por Jesus em nossas vidas. Porque entenda que quando Jesus está ali indagando os seus discípulos em certo momento, e Jesus diz, vocês não irão, e ele se levanta naquele lugar e diz, mestre, mas para onde eu irei? Se só tu tens palavras de vida eterna. E é um nível de relacionamento com o Senhor, o qual Deus procura conosco, desde a sua criação. Entenda que Deus, Ele não precisa de nenhum sacrifício nosso. Ele é tão maravilhoso que Ele não necessita dos nossos sacrifícios. Pelo contrário, o nosso Deus, Ele é tão grande, tão misericordioso, que Ele se fez carne e se sacrificou por nós. E Paulo, ele traz o entendimento dessa busca por Jesus nesse texto. E a gente está falando de um homem que era conhecedor da lei, de um homem que se assentava com reis, com príncipes, de um homem que falava nas sinagogas, de um homem que tinha uma boa oratória naquele tempo, de um homem que entendia de cálculos, de um homem que entendia da economia de um momento. Eu estava falando quinta-feira passada que Paulo, ele foi alguém estratégico no reino de Deus. Porque de fato Paulo tinha muito conhecimento. E ele chega a dizer nesse texto que tudo que ele considerava lucro, hoje ele considera esterco. Esterco é um nome chique, gente, para que vocês sabem o que ele estava dizendo. O que é que eu estou tentando dizer e o que é que nós vamos adentrar a partir de agora? Nós vamos adentrar dentro de um contexto onde nós devemos avaliar em nós qual é a posição aonde nós temos colocado a pessoa de Jesus nas nossas vidas. Qual posição ele tem ocupado em nossas vidas? Nós vamos tratar também de como você tem buscado a Deus. Porque entenda que simplesmente vir à igreja, simplesmente fazer parte de um ciclo, não diz sobre quem você é, não vai dizer muita coisa sobre a sua busca ao Senhor. E eu não vou nem me atentar muito a isso, porque fica claro quando o próprio Jesus diz que quando buscarmos em secreto, Ele ouvirá nossas orações. Então, a todo tempo, você vê que a palavra de Deus, ela trata sobre busca. Buscar-me-eis e me acharás. Quando buscardes de todo o vosso coração. E Paulo, ele chega aqui, nesse nível de relacionamento com Deus, que ele se coloca até como escravo de Cristo, escravo do Evangelho, escravo daquilo que agora é a vida dele, porque ele também diz que agora Cristo ele não vive mais, mas que Cristo vive nele. Então você começa a entender um pouco do que acontece quando nós buscamos a Deus. Hoje,
o que mais nós podemos perceber é que cada dia mais o evangelho, o cristianismo, ele tem entrado no gosto das pessoas. É muito bom dizermos que somos cristãos onde chegamos, porque hoje é moda. Eu não sou tão velho assim, eu não sou tão de uma geração passada, mas eu ainda lembro de pessoas que estudavam comigo, e quando aquela pessoa dizia que era cristã, dizia ser evangélica, dizia ser crente, todo mundo caçoava dela e todo mundo tirava onda com aquela pessoa na escola. Hoje em dia não, hoje em dia todo mundo é cristão. E dentro desse contexto, nós percebemos que cada dia mais aparecem pessoas frustradas com Cristo, frustradas com a igreja, frustradas em si. Porque o buscar da palavra de Deus e o buscar de quem é Deus, não está totalmente vinculado a simplesmente se dizer crente, se dizer cristão. E Paulo nos mostra isso. Paulo chega a um ponto que ele diz, hoje, a morte para mim é lucro. E vai entender isso. Vai entender isso, porque não é algo simples de se entender. E o meio que vivemos hoje, cada dia mais, nos leva a entender o contexto da nossa sociedade hoje. Mas diga assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Aqui não tem isso, em nome de Jesus. Pelo contrário, como eu dizia em oração, aqui tem um povo que busca o Senhor. Aqui tem um povo que tem sede da palavra de Deus. E tem que ser dessa forma, irmãos. Porque se não for dessa forma, se a sua busca não for por aquele que é o autor e consumador da nossa fé, você irá se frustrar. E você irá se frustrar não por ele, mas simplesmente porque você buscou o alicerce no local errado. Quem nos dá sustento, quem tem nos sustentado até aqui, quem nos trouxe até esse momento, quem nos fez passar por crises, quem nos fez chegarmos onde estamos hoje, foi Jesus. Foi a busca por Ele, foi o que Ele tem de verdade a nos oferecer, que entenda, não é bens, mas pelo contrário, é um amor e um incondicional amor. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, versículo 26. Atos 17, versículo 26. A palavra de Deus diz o seguinte: de um só fez todos os povos. Isso aqui é uma referência a Adão. De um só fez ele todos os povos, para que povoasse toda a terra, tendo determinado os tempos anteriores estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e, talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Amém? É onde estamos hoje. É o contexto que estamos vivendo hoje. Um contexto onde tudo é lícito, tudo pode. É um contexto onde as coisas que estão ao nosso lado acontecem sem interferência alguma. Onde há contextos de ideologias de gênero, onde há vários contextos que vão de encontro à palavra de Deus.
E aí você entende um pouco porque talvez cada vez mais percebemos que o evangelho tem se perdido no contexto de um evangelho genuíno. O evangelho que Jesus pregava, arrependimento. Onde Jesus pregava salvação. Onde Jesus, a principal missão dele foi de reconciliar a criatura ao Criador. Foi de trazer aquilo que foi perdido lá no jardim. A presença de Deus a nós. E Paulo diz aqui, por que Paulo tratou dessa forma no que a gente leu? A filosofia, ela trata e tenta sempre responder algumas questões como, de onde nós vimos? Para onde nós vamos? De onde nós saímos? E Paulo aqui dentro do contexto, ele diz, de um só fez ele todos os povos. Ele está se referindo a Adão. Para tempos anteriormente estabelecidos. E os lugares exatos que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o busquem. A obra da criação foi feita para que nós possamos buscar o Senhor a todo momento em nossas vidas. Entenda qual o meu propósito principal, qual é o seu propósito principal. É a busca pelo Senhor. É a busca pelo aquele que nos criou, é a busca pelo aquele que soprou em nossas narinas o fôlego de vida. A partir do momento em que não buscamos a vida de Cristo, a vida de Deus para nós sempre estaremos com aquilo que chamamos de vazio. Sempre estaremos dentro de nós buscando algo para saciar um vazio que não vai ser saciado. Porque o vazio que há dentro do homem, ele é completo pelo tamanho do Deus que o criou. E Paulo, ele estava mostrando isso aqui nesse momento. Ele estava dizendo, Deus fez todas essas coisas para que vocês vão e o busquem. Quando Deus, ele dá a ordem a Moisés e diz, vá lá no faraó. Diz para eles que é para libertar o meu povo. E o engraçado é que quando Moisés chega na frente do faraó, que simbolicamente representa o inimigo das nossas almas, ele chega para ele e diz o seguinte, o Senhor dos exércitos disse, o Senhor dos senhores, Rei dos reis disse o seguinte, que liberte o povo dele da escravidão, para que eles possam o buscar. Então, Deus, ele não tem uma necessidade, mas ele nos deu essa opção de o buscá-lo. E ele é engraçado que ele diz na palavra dele que ele se coloca como achado de vós. Porque toda vez que o buscamos, o encontraremos. E ele quer ter esse relacionamento comigo e com você. Ele quer que vivemos uma vida de busca constante, porque entenda, como nós acabamos de cantar aqui, Ele é quem provê em nossas vidas, Ele é quem derrama de sabedoria em nossas vidas, Ele é quem nos direciona, Ele é quem nos guia, Ele é quem nos mantém firmes. Paulo estava dizendo, tudo o que eu sei, tudo o que eu aprendi, tudo o que eu adquiri, não é nada comparado ao conhecimento que eu tive ao buscar o Deus da minha salvação. Paulo estava dizendo que tudo o que eu adquiri até hoje não me traz um alicerce comparado ao que Deus é na minha vida. E Paulo colocou Deus na posição em que Ele deve estar na minha e na sua vida, irmão. A posição de soberania é uma posição o qual Ele vai estar acima de todas as coisas. David, isso é óbvio, mas na prática é diferente. O homem passou 75 anos esperando por uma promessa. E quando Deus dá a promessa àquele homem, o próprio Deus olha para ele e diz assim, sacrifica a promessa. Sacrifica a promessa. Sacrifica aquilo que você esperou 75 anos. E aquele homem, sem pensar, levou o seu filho para o holocausto.
Quando está a ponto de sacrificar o seu filho, o anjo diz: para aí, para aí. Agora eu sei que tu me amas. Agora eu sei que tu me buscas, que tu me adoras. Entenda que Deus está buscando em mim, em você, uma busca contínua, porque Deus busca aqueles que adoram em espírito e em verdade. Irmãos, por que esse contexto em um culto como o de hoje? Porque não dá para sairmos ainda desse ano sem entendermos a necessidade real de buscarmos a Deus, sem entendermos a necessidade de entrarmos 2021 firmados em um relacionamento cada vez mais íntimo com Ele. É necessário, cada dia mais, colocarmos Deus acima de todas as coisas em nossas vidas. É necessário darmos o devido lugar a Deus dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro dos nossos relacionamentos, dentro dos nossos negócios, dentro do nosso trabalho, dentro da onde quer que pisamos. Tenhamos que ter a consciência de que Deus está acima de todas as coisas. E quando nós entendemos isso, nós passamos a compreender que quando o buscamos, a presença de Deus que está em nós, e a bênção dele que está em nós não se limita a lugares, não se limita à geografia, não se limita a simplesmente uma circunstância ou situação, porque ele é Deus onisciente, onipresente. Ele é um Deus constante. Aí às vezes a gente se depara com situações em que hoje isso já virou vou até dizer assim, um carnaval. É crente que sai de uma igreja para outra, é crente que se irrita com o contexto que foi dito de tal coisa, mas entenda uma coisa, não importa onde você vá, se você não buscar a presença do Deus vivo na sua vida, você sempre vai olhar para os mesmos empecilhos. O que eu estou te dizendo aqui hoje é que quando colocamos Deus no lugar que é devido em nossas vidas, nós começamos a viver um relacionamento tão próximo a Ele, que nada irá nos abalar, nada irá nos derrubar. Sabe por quê, meu irmão? Porque até aqui nos sustentou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor, e assim Ele continuará fazendo. Ou você acha que o Deus que realizou o milagre na sua vida, outrora, Ele não é o mesmo para continuar fazendo? O problema talvez seja quando pegamos ou então recebemos algo da parte de Deus e achamos que agora já podemos estar no nível de tranquilidade. Deixa eu te dizer uma coisa. O inimigo das nossas almas, o meu e o seu, ele está a todo o tempo buscando a quem dragar, buscando a quem derrubar. E por que é que você acha que você deve buscar a Deus em determinados momentos e outros não? Porque você acha que você deve, ou você acha que você é capaz de discernir quando Deus cabe a ajuda dele e quando não cabe a ajuda dele? E aí entra a segunda pergunta: como você tem buscado a Deus? Como você tem buscado a Deus? Porque isso é muito importante. Jeremias 29, 12 e 13. A palavra de Deus diz o seguinte: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, esse contexto de todo o vosso coração, entenda e enxergue esse contexto como alguém que busca em intensidade. Alguém que busca a tempo e fora de tempo. Alguém que entende quando a palavra diz que nós devemos orar sem cessar. Não dá para brincarmos simplesmente, entrarmos mais um ano e não mudarmos as nossas posturas diante da busca pelo Senhor.
Porque entenda que não é somente uma questão da minha vida e da sua vida, mas você também é responsável por outras vidas. Se eu perguntar quantos aqui são pais, quantos são mães, quantos têm parentes, todo mundo tem alguém que você é responsável. Pense dessa forma e enxergue dessa forma, que você deve buscar o Senhor a todo momento na sua vida, de forma intensa e constante. Porque não se engane, quanto o favor, quanto a graça com a aprovação. O que é que eu estou dizendo? Irmãos, eu estou te dizendo simplesmente isso. Às vezes nós recebemos uma bênção do Senhor, às vezes nós recebemos uma promessa de Deus. E nós achamos que entramos em um critério de aprovação de Deus. Mas não é simples isso. Porque antes de uma aprovação que não é simples, Deus ele já derramou sobre sua vida de graça e misericórdia. Então, muitas das vezes, a bênção de Deus vem sobre nossas vidas a partir da graça dEle e da misericórdia dEle. Não porque merecemos ou porque fizemos talvez um jejum e Ele nos abençoou. Não, entenda que, por exemplo, do jejum é para que você possa ter relacionamento cada vez mais firme com o Senhor. É um passo que você dá dizendo, ó Senhor, eu mortifico a minha carne, porque eu quero te buscar, quero entender mais do Senhor, quero viver a tua vida em mim. Não está relacionado à aprovação. Toda vez que eu me achei aprovado, toda vez que eu me achei talvez dono da razão, toda vez que eu me achei talvez dono da verdade, foi o momento em que eu mais caí. Porque, entenda quando Deus diz, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não há problema em você expressar a sua fraqueza, expressar aquilo que traz dificuldade a Deus. Por quê? Porque é Ele que vai te suprir no momento certo. É Ele que vai estar do seu lado no momento que você precisar. Ainda que usando de pessoas, ainda que usando de situações, mas entenda, tudo tem a ver com Ele. E se você é servo de Deus, se você busca o Senhor, acredite em uma coisa, Ele estará com você até a consumação dos tempos. Ele estará te mantendo até a consumação dos tempos. Engraçado, tem alguns textos bíblicos que nós lemos e não tomamos posse dele por completo. Um deles é aquele que geralmente é dito assim, se crer, comerás o melhor dessa terra. E pulam, e esquece aquela parte que fala, se crerdes e obedecerdes. Obedecerdes. O relacionamento com o Senhor é uma busca constante. Eu enxergo isso olhando para o jardim. Todos os dias, final de tarde, Deus ia até o jardim para conversar com Adão. Eu enxergo isso quando Jesus entra na casa de um homem, o qual ele foi convidado a comer. E ao entrar naquela casa, a Bíblia fala que o homem ele não recebe Jesus nem com um beijo na mão, nem com um beijo na face. E Jesus, logo quando entra, ele senta na mesa, porque ele foi convidado para comer. E Jesus é pego de surpresa, a Bíblia diz que a mulher chega por trás de Jesus. E ela agarra aos pés de Jesus. Ela se prostra aos pés de Jesus. E ali aquela mulher começa a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas. A Bíblia trata essa mulher como, ela era conhecida como pecadora. A pecadora se jogou aos pés de Jesus e lavava os pés dele com suas lágrimas. Ela pega um unguento de perfume, tudo que ela tinha provavelmente, joga aos pés de Jesus. E a Bíblia vai descrevendo essa situação, e a Bíblia vai falando o que está acontecendo. E aquela cena acontecendo, aquela mulher jogada nos pés de Jesus.
Aquele homem que convidou Jesus olha para ele e diz: Senhor, como podes deixar isso acontecer? Essa mulher é uma pecadora, e começa aquilo ali a indagar na cabeça dele. Jesus questiona ele, e Jesus olha para ele e diz: mas desde a hora que eu cheguei nesse lugar, essa mulher não sai dos meus pés. Jesus estava dizendo: desde a hora que eu cheguei nesse lugar, essa mulher não para de me buscar. Essa mulher não para de jogar tudo, todo o peso, tudo que ela traz da vida dela, nos meus pés. E você, quando eu cheguei, não me recebeu como se recebe um sacerdote e um profeta. Quando você recebia um sacerdote naquele tempo, era necessário beijar a mão do sacerdote. E aquele homem não tratou Jesus como sacerdote, porque assim ele não fez. Ele não beijou a face de Jesus, porque ele também não o recebeu como profeta. Mas aquela mulher olhou para Jesus e começou a buscá-lo como a única oportunidade que ela tinha de modificar o cenário da vida dela. E o cenário que estamos vivendo hoje, eu e você na sua vida, ele vai acabar quando nós buscarmos ao Senhor com tudo que temos e toda a intensidade que temos. Busque ao Senhor de forma intensa, com todo o vosso coração. E quando o buscardes, acharás. Porque Ele mesmo disse que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. David, por que você está falando uma palavra como essa em um culto de altar da família? Porque, irmão, se não houver busca da nossa parte, quanto à pessoa de Deus, quanto ao conhecimento de Deus, como poderemos dizer que eu e a minha família serviremos ao Senhor, se eu não conheço esse Senhor? O anseio de Jesus, o anseio do Senhor na nossa vida é que possamos chegar ao nível que Ele vai dizer: já não chamo vocês de servos, mas chamo de amigos, porque os servos não sabem o que o Senhor faz. Busca constância, busca aprendizado, busca é tudo o que precisamos para entender que nada mais importa. Quando entendermos que nada mais importa senão a pessoa de Jesus, vamos olhar para Ele agora, não simplesmente como aquele que tem a nos dar, mas pelo contrário, aquele que já nos deu aquilo que nem pensamos ou imaginamos. Ele já preparou tudo aquilo que nós necessitamos, basta buscarmos Ele de todo o nosso coração, porque dele procede palavras de vida eterna. E a própria Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Irmãos, a busca pelo Senhor, geralmente ela nos incomoda em um certo ponto. O ponto simplesmente em que nós perdemos o controle. Eu sou uma pessoa que, pelo meu perfil comportamental, eu gosto sempre de estar no controle de algumas situações. Só que com Deus isso não funciona. Aquilo que você busca em Deus, aquilo que você ora a Deus, que você pede a Deus, que você coloca em propósitos de oração com o Senhor, só vai acontecer se o sim vir de lá. Se o sim vir de lá, porque se você está buscando, eu acredito, e eu tenho convicção disso, é porque você quer um direcionamento dele. E o que nos faz, às vezes, ser arredios quanto a isso é tomarmos um não. Sabe quando a gente está tão certo de um caminho? Quando a gente está tão certo do que a gente quer, daquilo que a gente está desejando, daquilo que nós acreditamos que vai trazer alegria, que vai mudar as nossas vidas. Decisões que nós queremos tomar, até às vezes por impulso. É difícil colocarmos essas situações nas mãos do Senhor, porque nós queremos que aquilo aconteça. E o nosso receio é Deus dizer bem assim, não. É aquele negócio em que nós dizemos assim: Senhor, pega o controle disso aqui, mas isso aqui deixa comigo.
E para 2021, um tempo de avivamento nas nossas vidas, em nome de Jesus. Um tempo em que viveremos coisas grandiosas na presença do Senhor. Um tempo em que o Senhor está reservando um grande mover na minha e na sua vida. Nós temos que entender isso. Temos que entender que quando buscamos ao Senhor, é para vivermos a vontade dEle. E que seja feita a vontade dEle. O Filho Jesus, no Getsemane, a Bíblia diz que ele suava sangue. A Bíblia diz que foi um momento de muita agonia, porque ele já pressentia tudo que ele iria passar. Ele já tinha noção do que iria acontecer. E naquele exato momento em que a pele dele escorria sangue, ele diz: seja feita a tua vontade. Esse é o exemplo que Jesus nos dá de busca. Seja feita a sua vontade, Senhor. O meu interesse só é colocar o Senhor no lugar que o Senhor tem por direito na minha vida, no lugar que o Senhor deve estar na minha vida, que é acima de tudo. Eu entendo, Senhor, que eu tenho que te buscar de todo o coração, mas o principal entendimento de quando eu te busco é que seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. E nós às vezes nos batemos muito a cabeça e pensamos: poxa, por que talvez as coisas não aconteçam do jeito que nós queremos? Porque Deus sabe os planos que tem sobre nós. Deus sabe o que Ele tem reservado para nós. Marta e Maria mandam um recado para Jesus que seu irmão estava doente. E na concepção, no entendimento daquelas mulheres, Jesus sairia de onde ele estava, viria depressa, correndo, porque a própria Bíblia diz que Jesus amava Lázaro. E elas imaginam: não, quando Jesus chegar aqui, Ele vai mudar essa situação, Ele vai trazer cura sobre a vida do nosso irmão. E o recado chega a Jesus. E já a Bíblia diz que Jesus permanece lá por mais alguns dias. Jesus só se atém a voltar e chamar os seus discípulos depois que Lázaro tinha morrido. E eu vou te perguntar, nessa situação, com certeza não saiu conforme aquelas mulheres planejaram. Com certeza nas nossas vidas, algumas coisas nunca vão sair como nós estamos planejando, ou como nós entendemos que deve ser. Mas entenda que o plano de Deus sempre é melhor para as nossas vidas. E Jesus dizia: isso aí, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquila, porque isso aí é para glorificação do nome do Senhor. E quando ele chega naquele lugar, aquela mulher se encontra com Jesus e ela diz: Senhor, o meu irmão morreu, mas eu bem sei que tudo o que pedires ao seu Pai que estás nos céus, lhe será dado. Amém. Será feito. E assim o foi. E assim o foi. Porque entenda isso nessa noite. 2021 é um ano de avivamento. Mas não é um ano simplesmente de nos conformarmos com o que Deus irá fazer. Não, nós seremos tão gratos ao Senhor nesse tempo. Nós seremos tão gratos ao Senhor nesse tempo, que iremos buscá-lo cada vez mais. E viveremos algo extraordinário, algo sobrenatural nas nossas vidas. E que ficará marcado enquanto vivermos na nossa vida. Creia nisso. Creia que é chegado um tempo, dentro da sua casa, dentro da sua família, em que você olhará para os céus e dirá: Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por ter aceitado a minha busca, por ter aceitado a minha adoração. Nada é em vão. Nada é em vão, meu amigo. Não importa o tempo que você tem passado, não importa o quanto você tem esperado, mas a promessa que Deus fez para a sua vida, aquilo que você acabou de dizer junto comigo, que a sua casa servirá ao Senhor, isso irá se cumprir porque é uma promessa dEle, e não tem a ver com o que eu planejo ou com o que você planeja, tem a ver com quem Ele é. E nós poderemos dizer: até que nada mais
importe. Até que nada mais importe. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Eu estava hoje no meu quarto, quieto, orando ao Senhor. E enquanto eu orava o Senhor, preocupado lá para concluir uma mensagem, para concluir algo. E o Senhor dizia bem assim, no meu coração, enquanto eu orava a Ele, eu escutava e dizia: David, me busque. E eu lembro que eu larguei tudo, deixei de lado. E comecei ali no meu quarto a falar com o Senhor. E comecei no meu quarto a clamar a Ele. E comecei a adorar a Ele. Comecei a falar com Ele. E o meu coração enchia de alegria. Porque o Senhor é a nossa alegria. Ele é a única fonte que iremos buscar. E irá saciar a nossa sede. Porque dele jorra águas para a vida eterna. E entenda que nós temos sedes de vida eterna, porque nós só estamos de passagem por aqui. E enquanto estivermos aqui, vamos transbordar a vida eterna. Mas com a consciência de que já está preparado morada para nós. Então entenda que nada mais importa nesse lugar. Nada mais importa nessa terra, senão buscarmos Ele. Buscarmos em espírito, em verdade. A Bíblia fala que nada pode calar um coração adorador. Quando nós abrimos as nossas bocas para adorar, para glorificar o Senhor, as cadeias quebram, as correntes quebram, muralhas derrubam. Dei 7 voltas em Jericó, e depois disso deu um brado. E dentro desse brado as muralhas cairão. Paulo estava dentro de um cárcere. E eles começam ali a adorar o Senhor. Começam a exaltar, glorificar, cantar ao Senhor. E naquele lugar as cadeias se abrem. Buscar o Senhor é ligar aqui na terra. É ligar uma conexão direta com os céus, onde irá se abrir sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, as comportas dos céus. Adorar o Senhor é conectarmos com a glória que só vem dEle, é conectarmos com o sobrenatural. Adorar o Senhor é dizer: Senhor, a minha vida está acontecendo isso, está difícil. Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei de uma coisa, que nada mais importa senão simplesmente te buscar. E quando você faz isso, escute, quando você faz isso, começa a acontecer algo sobrenatural na minha e na sua vida. Começa a acontecer algo sobrenatural. Quando você começa a buscar o Senhor, adorar Ele, o nosso inimigo olha para você e diz: epa, eu não vou chegar ali não. Eu não vou chegar ali não, porque ele está se revestindo, ele está se preparando, ele está colocando armadura, ele está vindo para a guerra, ele quer lutar, ela quer vencer. Tome posse quando o Senhor diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Queira buscar esse Cristo Jesus, queira conhecer esse Cristo Jesus. Não é conhecer simplesmente na letra, mas é no conhecer, no andar, no falar. É conhecer no ouvir, no entender, no discernir em quem Ele é. E eu dizia: Senhor, eu vou com a intenção de te buscar. E vinha ao meu coração: eis que no momento certo eu colocarei na sua boca as palavras certas. E assim é, no momento certo Ele vai mandar o escape para você que tem o adorado, que tem o buscado. No momento certo Ele vai te direcionar da maneira correta. No momento certo o milagre vai acontecer.
no momento certo, não no momento que você quer, mas no momento em que Ele já reservou, já traçou, no momento que Ele já designou, você alcançará aquilo que você tem buscado, porque o Deus que te prometeu, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Simplesmente o adore, o busque, feche os teus olhos onde você está. Começa a adorar a Ele, começa a buscar esse Deus. Diga palavras de amor, palavras de intensidade a Ele. Fale o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é maravilhoso. Fale com o seu Deus nesse lugar. Fale com o seu Deus. Tu és santo, Pai, Tu és exaltado, glorificado. Seja bendito em nosso meio. Espírito Santo de Deus, que em nome de Jesus enche esse lugar como um vento impetuoso, que esse lugar seja cheio, meu Deus, da Tua presença, que as nossas vidas transbordem a Tua presença. Aleluia, Jesus. Nos colocamos aos Teus pés nesse lugar. O universo se desfaz, não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o Teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir Teu nome, Teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o Teu nome, Teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o Teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir Teu nome, Teu santo nome. Aleluia. Todo ser confessará, louvado seja o Teu nome, Teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir Teu nome, Teu santo nome. Aleluia, Jesus. Todo Santo, ser santo, santo, confessará, Glórias a Ti, louvado Deus. seja Seja o Teu exaltado, seja glorificado nome, nesse lugar. Teu santo nome. Oh, Deus, Te adoramos, Te entregamos o nosso louvor, Te entregamos as nossas casas, a nossa família, Te entregamos os nossos negócios, Te entregamos, meu Deus, os nossos trabalhos, os nossos planos. Te entregamos, meu Deus, tudo que temos, tudo que somos, porque isso, meu Pai, é considerado nada diante de quem Tu és, diante do Deus vivo que servimos. Obrigado, Deus, por a Tua misericórdia. Obrigado, Deus, pelo Seu sacrifício. Obrigado, Deus, pelo Teu amor incondicional. Que possamos Te buscar, que possamos Te adorar a todo momento. Que possamos, meu Deus, ter a Tua presença em nós. Que possamos, meu Deus, ter livre acesso, meu Deus, ao Teu Filho. Que
possamos, meu Deus, em nome de Jesus, testemunharmos a vida de quem o busca. Que possamos, meu Pai, transportarmos aquilo que o Senhor é em nós, aquilo que o Senhor já tem feito em nós. Tu és lindo, nós te damos glória, nós te louvamos. Santo, Santo, Santo Jesus. Aleluia, Jesus. Santo, Santo, Santo. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo é. Cante isso, cante isso. Glórias eu te Aleluia, dou, Pai. Jesus, Santo, 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 Santo. Canta lá, massa darai, da surieira, da xandarai. a sala do trono mostra tua beleza. Eu quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Eu quero ver tua face, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aplaude o Senhor, glorifica Ele. Santo, 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 Santo é o teu nome, Jesus.